Bem-vindo a mais um episódio do podcast Metamorfose 40 Mais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, as mulheres 40 mais e o posicionamento digital por meio da fotografia. E para essa conversa maravilhosa, eu não podia deixar de convidar uma pessoa que eu estimo muito, admiro demais o trabalho dela e também é uma pessoa incrível que foi se criando até uma amizade entre nós. A Aline Macedo. Oi, Aline! Como é que Oi, você Carol, tá? tô Que bem. Tô delícia! muito feliz de estar aqui com você. Que honra conversar contigo aqui nesse assunto tão importante que é a fotografia como comunicação visual. E contigo, que é uma pessoa que eu adoro, uma cliente que já vem te acompanhando há um tempo também na sua imagem e partilhas digitais. Então vai ser com certeza muito bom conversar contigo hoje. Aliás, eu também queria te agradecer, não só por você estar aqui hoje, mas pela paciência que você tem comigo nos nossos ensaios, porque não é fácil, eu sei. E uma coisa que eu já te falei isso e quero te dizer novamente, como você consegue captar a alma das pessoas, né? E isso aparece muito no seu trabalho, não só nos meus ensaios, mas também no ensaio das mulheres. Mas assim, antes da gente começar propriamente o assunto, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, para quem não te conhece ainda, quem é a Aline, como você chegou na fotografia, porque até onde eu sei, você tinha uma outra formação. Como é que foi esse percurso? E conta um pouquinho para gente sobre isso. Perfeito, vou contar, Carol. Antes eu só queria falar uma coisa que você trouxe sobre a alma das pessoas. E no início da fotografia, sabe que era até um tabu ser fotografado, porque era como se a fotografia tirasse a alma das pessoas. O que era Ah, até o contrário do que a gente está falando agora. Que sério? era Não assim, sabia sim, disso. principalmente em sociedades que não tinham tanto contato com o que estava aqui acontecendo, assim, vamos dizer, sociedades mais primitivas, tinham essa questão com a fotografia, porque a fotografia tiraria ali o que eles tinham de próprio. Então, assim, só uma curiosidade sobre o início da Ai. fotografia e como ela também foi se desenvolvendo, né? A partir dessa perspectiva da alma. E adorei o que você falou. Obrigada. Ah, Acho que tem muito a ver com a troca, né? Com uma relação que se estabelece prévia para a gente sim. chegar ali. Mas a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Certo. Agora, sobre mim. Eu estava pensando nisso também, Carol. O que poderia me definir, assim, sem ser só a minha profissão? Porque hoje em dia a gente fala, né? Quem é você? Eu sou fotógrafa. Peraí, eu sou, Ai, arrasou. sou humana, Arrasou né? nesse comentário. E o que eu sou? Eu sou uma buscadora, sou uma pessoa que eu estou sempre buscando alguma coisa. E aí, dentro do meu mundinho interior, isso tem a ver com coisas que eu quero fazer, lugares em que eu quero alcançar, mas também, isso eu venho trabalhando aí na terapia, Ah, que tem a ver com uma busca pelo encantamento da vida. Então, eu sinto que, se eu for me definir, é uma pessoa que busca sempre o encantamento pela vida. Não porque a vida é bonita, acho que pelo contrário. ai, Porque a vida tem tanto desafio sim, sim, e sim. esse encantamento é o que traz aqui um combustível para conseguir também enfrentar as situações que, enfim, né, falta de tempo, vários papéis que a gente desempenha. Então, assim, como se fosse a vida contemporânea, o que me ajuda a sobreviver a ela de uma maneira positiva é buscar esse encantamento. E acho que isso tem muito a ver com chegar na fotografia e também com a minha formação anterior, porque eu descobri a fotografia muito por acaso, porque antes eu queria ser escritora. Então, Ah, essa parte eu não essa parte eu não sabia, sabia. também não fico falando por aí que eu queria ser uma coisa e não Ah, fui, mas tudo bem, tem tempo. Então eu queria ser escritora, e aí eu fui parar na faculdade de letras, só que é, eu tive uma relação muito prática, que era assim, a escrita vai me trazer um resultado financeiro agora? Não. Então, o que existe dos meus interesses que possam me trazer um retorno a curto prazo, para que eu já consiga receber algum dinheiro, enfim, e ter um trabalho. Então, na faculdade de letras, eu comecei a olhar as coisas ao meu redor e ter um interesse de fotografar. Na verdade, desde os 15 anos eu já gostava de fotografar, mas ali ficou mais claro essa ideia de que aquilo poderia ser uma ferramenta de trabalho e uma fonte de renda.
E pensando assim, depois vejo que tem uma relação muito próxima entre a escrita e a fotografia, porque é muito um olhar para o belo também, mas também um olhar para a diferença, para o que não é tão comum, e olhar isso com uma ideia de que vale aquela existência. Né? A literatura é muito isso, também não é só o belo, é o grotesco, é o diferente, é o incômodo. Sim. E como isso já me pegava ali, já me atravessava desde cedo, e a fotografia, quando ela chega, ela também me dá a capacidade de olhar com essa empatia para o outro, para o mundo, para a forma como o sentido das coisas se relacionam. E acho que é esse um pouco de como a fotografia chegou na minha vida e por que ela continua. Porque a gente também tem capacidade de se transformar. E muitas vezes eu me pergunto, por quê? Por que eu ainda estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu não posso... Né? Porque eu, ainda mais atendendo mulheres, vejo muitas transições de carreira. E às vezes pessoas foram para tantos lugares diferentes. E eu penso, gente, a pessoa fez tanta coisa, eu ainda estou quase numa mesma profissão. Porque quando eu fiz faculdade de letras, eu não cheguei a trabalhar exatamente com letras. Eu cheguei até... Entendi. Dei uma oficina de, enfim, escrita e território, enfim, numa situação específica, mas não foi algo que eu realmente trabalhei. Então, eu estou na minha primeira profissão, praticamente, nesses 15 anos de trabalho. Então, eu me questiono, por quê? E eu acho que tem muito a ver com essa ideia de uma autorização para me aproximar através da fotografia e o constante olhar de sensibilização para o outro, para a vida, acho que é isso que ainda me encanta, né? Dentro dessa profissão. E me fala uma coisa, hoje em dia, com essa proliferação, né, do mundo digital, né, dessa necessidade que muitos profissionais têm de estar no digital, de se posicionar no digital, médicos, advogados, enfim, engenheiros, todas as profissões. Como é que você vê essa questão do posicionamento digital e como que a pessoa pode se colocar no digital pela fotografia? Eu acho que é assim, Carol. Uma pergunta assim, né? Muito complexa também, porque não tem uma resposta certa. Certo. Mas se eu for pensar assim, como a fotografia pode contribuir para esse posicionamento digital? A fotografia ela é uma linguagem também. Então, é uma forma de se comunicar, né? As linguagens servem para a gente se comunicar. Então, ela tem a sua própria, vamos dizer ali, se a gente for fazer um paralelo, ela tem a sua própria gramática, porque ela tem os seus elementos que a gente consegue enxergar e nomear. Tem um cenário, tem a roupa, tem o acessório, tem a forma como a maquiagem tá ali, todo aquele pack, né, expressão corporal, facial, e tudo isso diz alguma coisa sobre alguém. Então, a partir dessa consciência de que a imagem comunica, a gente está comunicando o tempo todo. Então, quer a gente pense nisso, quer não, uma mensagem está sendo passada. É fato. É fato. Então, e outra questão, a imagem também ela não é neutra. Né? A imagem ela é construção. E ela sempre foi. Até falei do início da fotografia, vou retomar aqui um tópico, que é a primeira fotografia que teve uma pessoa na imagem, ela já foi encenada. Foi uma fotografia, até estava pensando, você fala francês, né? Que era na Boulevard du Temple. Não sei se é assim ou não é. Mas chiquérrima. É o nome da fotografia que o Daguerre, que foi um dos inventores da fotografia, criou lá para 1800 e pouco, em que era uma fotografia de uma rua com duas pessoinhas, um engraxate e a pessoa que estava sendo engraxado, o sapato. E, naquela época, a exposição tinha que ser muito longa para conseguir tempo suficiente para que aquele sensor fosse sensibilizado e aparecesse a imagem. Certo. E, como era muito longa, tudo que se movia não ficava fixo na imagem. Então, ele precisou encenar aquela pessoa ali por 7, 8, 10 minutos para que aquilo gravasse a imagem. Então, se desde 1800 e pouco ela é a construção, ela realmente, até hoje, continua sendo uma construção. Mas, acho que aí a questão é
como você construir uma coisa que seja verdadeira para você, que seja sincera com o outro e que não seja só performance, né? Pensando naquela... Isso eu acho tão importante a gente falar sobre isso atualmente. Total, principalmente porque a gente está nesse lugar de visibilidade constante, né? Exato. Antigamente a gente tinha ali, a gente se via no espelho, se via na fotografia que imprimia. Agora a imagem é quase uma forma de existir, porque você a todo tempo a gente está fazendo selfie, Total. a gente está com o telefone com acesso muito próximo, instantâneo a todo tipo de imagem é produzida no mundo, né? Não tem nem mais a questão da geografia aqui para dar alguma barreira. Então, qual é a importância da fotografia? Eu diria que é tão importante quanto o que você fala. Ela ajuda quase em 50% a sua mensagem. E até tem estudos que dizem que é muito mais, né? 85% é o que você mostra, Exato. e 7% é a sua postura, 5% é a sua fala. Mas, se eu fosse pensar sem ir com base nos estudos, eu diria que tá meio a meio, que também não adianta ter uma imagem que comunica várias coisas se na hora que você fala, aquilo não se sustenta. Então, eu diria que como pensar a fotografia como posicionamento? É uma investigação profunda de quem você é, o que você faz, para quem você comunica e como você faz essa equação depois do que você quer mostrar e como você vai se mostrar. O que você está falando, eu acho assim sensacional, porque no começo dos meus ensaios fotográficos, não com você, com uma outra profissional, eu cometi alguns erros, né? E foi muito mais até por mim mesma, nem não tinha a ver com a profissional, né? Mas no sentido assim de eu ter escolhido alguns looks que transmitiam muito mais a Carol advogada do que a Carol psicanalista. Então, depois até posso te mostrar esse ensaio que eu fiz, mas faz muito tempo, em que eu estava com roupas extremamente formais, né? Taillé, veja, o taillé em si não necessariamente significa alguma coisa, mas era o conjunto, né? Do look, até a minha expressão nas fotos, de mais seriedade. Bom, por que eu estou comentando isso? Porque depois, né, na construção do meu branding e no começo, ali que eu comecei no Instagram, a moça que me ajudava na social media, ela falou, Carol, tem um ruído de comunicação terrível aqui. E eu não entendia, né? Começando, eu não entendia muito bem o que ela estava falando. E eu falei, mas o que que é? Ela falou assim, olha, as suas fotos revelam muito mais a advogada do que a psicanalista, né? Entendi. E aí, a partir daí, eu fui construindo outros ensaios até chegar em você e a gente poder fazer ali uma imagem mais coerente com o meu momento atual, com a minha profissão atual. Então, assim, eu cometi esse erro, né? E, enfim, faz parte do percurso. Mas eu queria saber de você, na sua experiência profissional, quais são os erros mais comuns que as mulheres cometem ao procurar você para fotografar, com essa finalidade, para o posicionamento digital? O que você percebe? É uma falta de conhecimento de si? É o look que não está coadunando com a realidade atual? Ou é a expressão? O que você nota aí desses erros que podem, às vezes, não traduzir o que a pessoa realmente atual, ou de outros ensaios, não necessariamente contigo, mas elas fizeram outros ensaios, não gostaram e aí te procuram. O que você percebe assim desses
equívocos? Sim, isso que você trouxe aqui, uma ideia da própria profissão impregnar o imaginário da pessoa. Ai, adorei. Adorei Então, isso. no seu caso, até você estava no processo de transição de carreira. Então, a sua profissão Isso. anterior de advogada estava muito dentro de você. Então, na sua transição para se apresentar enquanto psicanalista num contexto Isso. que até precisa gerar mais conexão, mais Exato. acolhimento, porque você também trabalha com ouvir a pessoa, essa profissão advogada ainda estava em você. Então, parece que acho que esse é um dos erros. A gente precisa estar sério para transmitir confiança. Tá. Cai por terra, você não precisa estar Exato. sério. Você pode transmitir confiança sendo uma pessoa alegre, É verdade. né? É Sendo uma verdade. pessoa com a sua própria energia. Então, o estereótipo da profissão, no seu caso era transição. Em outro caso, eu acho que até são profissões mais formais que acabam impregnando no ensaio. Então, o médico, a médica, a advogada, porque é quase como se... Quase não. No contexto profissional, pede-se uma determinada postura. Então, a pessoa já está acostumada a se moldar para caber naquele molde e ser reconhecida no seu dia a dia no offline. Então, no ensaio, parece que ela precisa, então, vestir o branco, vestir o jaleco, Sim, mostrar sim, o sei. estetoscópio. Sei. Como se aquilo fosse dizer quem ela é. Só que, pelo contrário, na verdade, o que ela é não é a profissão. Ela é Exato. como ela se vê, ela é as sensações que ela passa para as pessoas que se comunicam com ela. Então, é muito mais assim, a gente vê que o seu diferencial enquanto profissional não é a sua profissão, porque profissional mexeu uma árvore e caiu 10, 15, 20, 30, né? No mundo de hoje, não é diferencial nenhum você ser fotógrafa, psicanalista, não. Sei. O diferencial é você, Carol, a forma como você vê o mundo, seus valores que vão fazer com que alguém se conecte com você. Outro erro também eu sinto que é a busca por referência sem pensar na identidade. Então, a pessoa vai lá no Pinterest, né? A terapeuta, por exemplo. Fotografia de terapeutas. Aí tem lá todo mundo no fundo verde, por exemplo, na natureza, com a roupa fluida. Pronto, leveza terapeuta. Mas, às vezes, é uma terapeuta que fala de luto, imagina. Exato. Né? De algo mais profundo. Talvez não faça tanto sentido. Então, uma desconexão entre a referência e a realidade. E também isso que você falou, eu achei interessante, essa coisa de ficar grudada no estereótipo. Né? Então, bom, se eu sou uma médica, se eu sou uma advogada, se eu sou psicanalista, eu tenho que fotografar de X, Y, Z, Jeitos. E aí a gente vai perdendo a singularidade. Total, né? porque senão Que é todos isso que você tá senão falando. seria uma fórmula. Né? Então, a Carol, Exato. psicanalista, fala com mulheres, então a gente vai vestir lá assim, né? Vai fazer em tal isso. lugar. Isso eu vou tentando desconstruir no próprio encontro. Né? Eu tenho sempre um encontro prévio com as clientes, é o cafezinho online, onde a gente conversa sobre todas essas questões, eu diria. Não são todas, mas assim, dá para conversar sobre bastante coisa, partindo de uma ideia que é, primeiro, a autoimagem. Então, eu trabalho... o que você fez até chegar até aqui? Né? Por que você chegou nesse lugar atual? Qual é o seu contexto? Como você se vê? Como você quer ser lembrada? Não só a nível profissional, mas na vida. Porque às vezes a gente está tão apegado aqui aos meus planos aqui para 2 anos no profissional, mas e a longo prazo? Né? Quem você quer? O que você quer que falem de você quando você tiver 70 anos? Nossa, foi tão bom, ela me ajudou tanto nisso, naquilo. Isso são coisas que me interessam na hora de pensar um ensaio, porque aí ele é uma construção de um legado da pessoa também. E é muito mais sincero, porque não está tão apegado num momento, assim. É sobre o momento, mas ele pode ser mais expandido. Então, nesse trabalho, tu começa pela autoimagem, depois a gente pensa o movimento de mercado dela, então, o que ela faz, o que ela oferece, qual é esse meio, e aí sim, penso numa adaptação ao mercado, que é quem é esse público e o que esse público se interessa, porque é isso. E aí, pensando em profissões que são um pouco mais corporativas, vou dizer assim, pessoas que têm muitas, algumas, não muitas, mas algumas clientes que me procuram que trabalham em empresas e elas querem ter uma posição mais valorizada ali dentro da empresa. Então, elas têm uma certa adaptação ao contexto, é verdade,
mas tentando trazer essa singularidade delas. Então, dentro desse movimento de mercado é o quê? Ela trabalha ali com mediação de conflitos, exemplo. Então, ela tem que se adaptar ao contexto. Então, claro que a gente não vai colocar ela com uma roupa, com uma expressão que ela está muito no dia a dia, porque precisa ser adaptável a quem ela vai comunicar. Então, tanto a gente pode tentar se diferenciar pelo contrário, como às vezes também é preciso ter essa adaptação. E isso a gente entende pelo contexto dela. Então, perceber esse contexto para depois pensar que forma é essa que a gente vai ter de visualidade para juntar quem ela é para quem ela está comunicando. Acho que esse é um ciclo que eu vejo que faz muito sentido para mim, e foi assim que eu fui construindo o trabalho com a fotografia para profissionais, para conseguir dar conta desses eixos, né, que são também complexos, né, humanos. Muito. E eu fiquei assim, pensando, né? Como é que você pode ajudar uma mulher que chega lá no seu estúdio, que te procura, a fazer com que ela perceba esses ruídos de comunicação, sem que ela se sinta invadida, criticada? Como que você maneja isso? Primeiro, Carol, eu diria que é muita escuta e sensibilidade, porque a pessoa tem um mundo próprio. Não sou eu que vou dizer, olha, mas sinto muito, essa roupa não funciona. Ela usa no dia a dia, como é que eu vou falar isso? Essa roupa não cabe. Então, Sei. entender muito do que ela está me trazendo e alinhar no final. Então, depois que a gente passa por essa ideia de quem é você, para quem você fala, o que você faz, eu dou ali um check. Olha, pelo que eu estou entendendo, então, na verdade, o que vai guiar o nosso ensaio é criatividade, repertório, confiança. Dou ali algumas palavras-chave. É isso. Aí eu dou aquele retorno para ela. E ela, sim, é total isso. Ou, até diria que ao invés de repertório, curadoria. Sei lá, tô sendo aqui específica, mas... Sim. Né, não tanto o que a gente tem, mas o que a gente escolhe. E eu, boa. E aquelas mensagens guiam um pouco essa estratégia e essa sensibilidade de, vamos dizer assim, não é um convencimento, mas de uma explicação do que faria sentido para o ensaio. Um exemplo aqui. Seu próprio ensaio. Vou trazer aqui um exemplo real contigo. A gente também precisava transmitir, no nosso primeiro ensaio, acolhimento, né? Uma sensação até de leveza, porque você, no seu momento específico, você falava com mulheres imigrantes que estavam aqui em Portugal, que tinham as suas questões. Então, a gente precisava desse tom. Como é que viria esse tom? No nosso caso, veio com as cores um pouco mais leves. Então, você também usava um blazer. Aí, a Carol de uma personalidade que vem através da sua história. Você era advogada, era um tipo de roupa que você usava muito. E no nosso ensaio, a gente trouxe, mas era um blazer branco. Você estava com uma calça mais fluida. É verdade. A sua blusa interior era um lilás clarinho. Então, a sua roupa, embora fosse um pouco... Se a gente fosse categorizar um pouco mais formal, ela tinha uma leveza. Né? O tecido não era um tecido duro, era uma cor clara. Então, isso é uma construção que a gente vai fazendo durante esse cafezinho, que eu vou falando, Carol, mas você usa o quê no seu dia a dia? Você usa blazer? Que cores você tem? E as suas calças são que cores? Entendi. Aí se a pessoa fala, só tenho preto. Porque o preto às vezes distancia muito, traz muita profundidade. Dependendo do caso, né? E como a gente quer trabalhar questões de acolhimento, de leveza, talvez não seja uma cor ideal para esse ensaio. Então, não é, a pessoa entende que, não é que eu não posso usar, ela não está criticando a minha roupa, ela só está dizendo que talvez para comunicar o que eu quero, aquilo não cabe agora. Seja adequado. Talvez daqui a 2 anos ela estiver cheia de clientes, já não consegue mais atender ninguém. Se ela quiser estar de preto, até é bom, distancia um pouquinho, ficou mais caro, sabe? Assim, então, também muito de acordo com o momento. Eu vejo isso. Muito bom. E entender que a pessoa, ela vive independente de mim. Então, o principal é que ela queira. Se ela falar assim, mas eu gosto tanto dessa, prefere... Tá bom. Vamos encaixar de alguma forma que faça sentido. Exato. E até, geralmente, acontece um bom entrosamento nesse sentido de, conforme eu partilho e explico, a pessoa fala, realmente faz sentido. Então, eu vou tentar procurar isso. Não tendo, tudo bem. Também não é que, sei lá, uma calça... Se fosse uma calça escura,
também não é tão problemático assim. A gente consegue, de alguma forma, não ficar pesado com o equilíbrio com outras coisas, né? Se ela tá de Sei. preto, mas ela tá com um sorriso, ela tá com uma expressão que é mais aberta, isso também a gente vai conseguindo um equilíbrio. Muito bom. E falando em autenticidade, que é uma palavra da moda, todo mundo fala sobre ser autêntico, no digital, essa coisa de mostrar os bastidores, né, a vida como ela tá muito na moda, falar sobre isso. Na sua visão, o que é uma fotografia espontânea? Essa eu acho que é difícil de responder. É, Porque o que a gente já falou, como a gente sabe que é construção, o que pode ser espontâneo ali dentro? Eu acho que é a realidade e o quão confortável você está com aquilo que você está mostrando. a coerência, né? A coerência, o alinhamento entre tudo isso e você saber que aquilo ali é uma parte de você também, não achar que aquilo é tudo que você é. Então, e também o que você pode mostrar que comunica outras áreas da tua vida também, né? Eu acho que é uma foto autêntica, é uma foto que ela é verdadeira. Então, mesmo que ela seja construída, se você usa aquelas roupas, se você não comprou só para, né? Vamos dizer assim, você usa Sim. aquelas roupas, você vai usar depois do ensaio. Se você tá com maquiagem, enfim, E se se tem você uma costuma produção aí. usar a sua maquiagem no dia a dia, se você gosta de usar e você tá ali mais valorizada, vamos dizer assim, numa roupa que você gosta mais maquiada, mas ainda assim você se sente quem você é, eu acho que já é uma foto autêntica. O que iria contra isso é você tá se achando ali um pouco over, é você tá se achando meio desenquadrada daquele espaço, ou você só se colocar ali porque é importante que você se mostre naquela forma. Então, acho que essas são questões da nossa atualidade, né? E eu acho que vejo assim, dentro dessa ideia de coerência com quem você é e com o outro, pensar, vale a pena partilhar isso? Isso inspira o meu público a ver que eu tenho qualidades e atributos que são interessantes para a minha profissão? Isso é até uma maneira que eu gosto de trabalhar a comunicação digital. Por exemplo, eu adoro fazer o meu pequeno almoço de uma maneira super linda e tal. Ok, o que isso comunica sobre você? Que você tem tempo para fazer esse pequeno almoço com calma, Isso. que você gosta de se cuidar, que para você é importante a escolha dos alimentos. Então, isso faz sentido. Agora, não, eu não tenho muito tempo, não, mas eu queria dar um bom dia. Ok, mas bom dia, todo mundo tá dando bom dia. Sim. Qual que é a Qual finalidade? finalidade? Eu acho que isso que é o importante. Então, ok, eu treino 4 vezes. É importante na sua profissão que você seja disciplinada? Que você tenha organização? Então, vale a pena. Então, quando for colocar uma postagem, dá um contexto também. Porque, às vezes, a gente falar alguma coisa junto com a imagem ajuda a trazer leitura para aquilo e perspectiva. Porque se eu coloco só o treino, treinou. É quase Isso. até ruim, né? Aí tá aqui, ainda não treinei. Vai até a questão da comparação. Mas se você fala, mais um, né? Terceiro dia, mais um dia, não é que seja tão fácil, mas eu tô aqui na disciplina, para mim é importante. Você dá o foco para aquilo que é importante de ser partilhado. Então, se isso inspira a quem te acompanha e faz com que as pessoas vejam que você é uma profissional qualificada para aquilo que você faz em outras áreas da sua vida, vale a pena. Acho que é um bom filtro, sabe? Se não vira performance, né? Se não é só por ser, né? E ainda mais nesse contexto, Carol, pensando agora em mulheres, né? Porque é um contexto em que a gente falou da visibilidade constante. E tem um autor que eu gosto, que é um inglês que fala, tem bastante livro sobre imagem, ele tem um que se chama Modos de Ver. E tem um dos artigos do livro que ele diz assim, os homens agem, as mulheres aparecem. Ai, que legal. Eu acho que é uma frase que quase condensa as questões do... Como é que eu vou dizer? De gênero? De gênero, eu dizer do patriarcado, mas as questões de gênero, porque ele diz que a mulher ela não consegue deixar de ter consciência sobre a sua imagem. Então a gente atravessa a rua, será que meu cabelo tá com um bom caimento aqui? É verdade. Será que a minha roupa ficou não sei o quê? Será que eu... Então a gente tem uma consciência absurda sobre como nós estamos aparentando. O que eu acho que é uma
problemática, de fato. Que Então, pena que a gente precisa estar tão consciente. mas eu acho que não é só a consciência, acho que isso tem a ver, eu vou puxar a sardinha para o Claro, meu eu quero lado, ouvir. tá? Que tem a ver até com a construção do psiquismo, né? Essa questão do gênero. Porque, veja, se você pegar aqui o meu amado mestre Freud, que é sempre muito atual em muitas ideias, apesar de quererem criticá-lo e muitas vezes desvalidá-lo. A mulher, para se constituir psiquicamente, ela já se constrói com medo de perder o amor do outro, né? Então, porque isso tem a ver com a castração e tudo mais. Então, o que acontece? Ela quase que vai fazer qualquer coisa, claro que tudo isso é muito inconsciente, para continuar sendo amada. E o quanto que isso tem a ver com essa imagem, né? A gente sabe que autoimagem, autoestima é algo flutuante, que não está dado e nem é algo fixo, né? Nem Então, isso garantido, oscila, né? garantido. É algo que vai se dando no decorrer da existência, que muitas vezes está dado por elementos e aspectos externos e muitas vezes pelo que eu consegui construir de recursos internos também. Mas isso oscila, né? Não, dependendo da fase da vida que a gente está, no momento de vida e tal. Então, eu acho que além de ter, claro, sempre componentes culturais, né? Porque a gente não está descolado da cultura nunca, e isso precisa também ser considerado, né? Por exemplo, o Brasil é uma cultura em que se valoriza muito o corpo, a beleza, a aparência, mas isso também tem a ver com a nossa história, desses corpos que sempre foram desde da colonização, à mercê de um outro. Né? Então, tem muito isso. Fora a questão da tropicalidade, outras questões. Mas, voltando para não perder o fio da meada, que às vezes eu dou uma volta. Tem a ver com isso também. Essa coisa da gente se colocar sempre... Uma validação, uma busca de validação. Busca de validação, né? Peraí, deixa eu ver como que eu tô. Tem a ver com esse medo de perder o amor do Todo outro. sentido, E acho que o que você trouxe é ótimo para a gente pensar que, além da... Né, é psicológico também, né? É o psicológico, é o cultural, é o contexto específico da familiar, Exato. né? Então, Total. são muitos atravessamentos que vão nos ajudando ou nos atrapalhando nessa autoestima, né? Exato. Nessa construção de uma força interna inabalável, que, como você falou, não existe o inabalável. Acontece alguma desilusão, seja profissional, seja afetiva, você já questiona se você é capaz ou não. Total. Né? Então, isso é uma problemática do nosso tempo. E é entendendo que ela existe que a gente consegue também flutuar nela sem que seja devastadora, né? Porque... Adoecedora, né? Sabendo que é assim, sabendo que eu tenho tanta consciência de mim, então, que eu possa vestir o que eu quero, o que eu gosto de vestir, né? Exato. Pensando assim, porque eu vou desagradar de qualquer jeito, né? Eu não vou ser amada sempre, em todos os lugares. Então, mais vale que eu me ame para que eu consiga, então... Olha, tô bem. O que você falou para mim agora não me interessa, né? Daqui a pouco eu penso e vou elaborando como isso bate. E aí, é isso. Acho que a importância do autoconhecimento, da terapia, das conversas entre amigas também. Sim. Para você... Total. Porque a amiga é uma coisa que é importante, né? Porque ela fala assim, imagina, você é maravilhosa. Você é incrível. Que isso? Você é maluca. Você é super competente, sabe? Às vezes eu falo com minhas amigas, não, você é a pessoa ideal. Você tá ali, Amiga, é o seu lugar. louca. É isso. Então, acho que também ter essa rede de pessoas que também te validam por quem você é, não pelo que você faz, não por... que sabe também da tua história e que te diz assim, olha,
Não tem nada a ver essa insegurança, porque você é a pessoa para estar ali. Acho que isso também vai ajudando a gente a construir essa memória de que nós temos valor. Porque quando acontece alguma coisa mais difícil, a gente consegue se reerguer. Até no lado profissional, que eu costumo fazer um print screen dos depoimentos das minhas clientes, porque quando tá ali um momento, né? Ai, não sei se gostei muito. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa, não, isso foi... Você tem uma frase que é você inaugurou o novo em mim. É uma coisa que eu acho linda, que uma pessoa me falou. Eu vejo o novo em mim. E eu, gente... Aí você começa a ver que, não, claro, existem sucessos, né? E as pessoas estão entendendo o meu trabalho, né? Exatamente. Acho que isso também ajuda a, daqui para frente, então, continuar, né? Como eu falei que eu sou a buscadora, então parece que eu estou sempre querendo ter uma forma melhor e tal. Acho que há pouco tempo eu trabalho pensando em marca pessoal, em posicionamento, há 6 anos. Há pouco tempo que olha, eu acho que agora eu gosto. Gosto do que eu proporciono. Assim, porque foi uma busca de entender. Eu gosto de que a pessoa responda um formulário ou não? O cafezinho é importante. Eu faço mood board ou não? Porque acho que demora você entender o que vai influenciar de um modo positivo. Por exemplo, antes eu achava mood board eu não gosto porque influencia demais. A pessoa, né? Quase essa questão que eu falei da referência. Não acho que é legal a referência. Hoje em dia eu penso, não, peraí. Para quem não tem contato com isso, uma referência ou outra ajuda a localizar. É isso que eu ia te perguntar. Nem toda mulher, quando te procura, sabe o que ela quer comunicar. Muitas vezes ela sabe o que ela não quer transmitir. Mas às vezes é meio confuso isso, não é? De não saber o que ela de fato quer comunicar. Isso acontece muito, Carol, porque eu sinto que às vezes elas chegam assim, eu preciso fazer isso para me comunicar, mas não pensei ainda muito sobre isso. E aí, falando desse processo que eu desenhei e que hoje em dia eu me sinto satisfeita com ele, é esse processo de, peraí, ela vai ter que sentar aqui 15 minutos para responder umas perguntas. Isso aí já faz um filtro aqui para mim que ela não vai vir sem informação nenhuma. Ela já pensou alguma coisa. Depois, no cafezinho online, ela precisa falar sobre ela. Precisa pensar coisas... Às vezes elas falam, mas tá muito profundo isso aqui. Que eu pergunto, mas vem cá, e você por você mesmo? Ela, peraí. Eu não tinha pensado nisso. Que isso? Não tinha pensado. E eu, mas estamos aqui. Sim. E deixo aquele silêncio do tipo, preenche aqui esse Nossa, silêncio. isso é super terapêutico, adorei. Eu adoro, eu tenho vontade de fazer psicologia, psicanálise em algum momento da vida. Ainda não foi a hora, mas acho que também ajudaria a ter algum entendimento. Mas era sobre essa questão dela chegar sem saber, né? Então, durante o processo, a gente vai descobrindo. Então, na verdade, eu não quero que ela chegue sabendo tudo. Quando ela está sabendo tudo, às vezes vem até naquele lugar da referência apegada. Muito formatado. Muito formatado. Eu quero aquilo, porque eu quero aquilo. Eu posso executar, mas também gosto de poder construir junto, né? Então, não é problema nenhum chegar sem saber. Se já souber, é sempre bom, né? Porque a gente vai trabalhando a partir dali. Mas sinto que já vem muita gente que tem consciência de quem é. E isso já é o caminho, mais da metade do caminho de saber o que vai comunicar. Porque se você sabe quem você é, já está muito mais fácil, né? E se você tivesse que diferenciar, assim, o que é posicionamento de pedido de validação? Porque isso aparece na foto, não parece? Sim. Sabe que eu, pensando nas minhas clientes, eu vejo que também estar online é tão desafiante. Total, porque você tá ali sujeito a críticas, julgamentos. Isso. E também, também encontrar tempo na rotina para ter um compromisso. É tão difícil que eu sinto que, pelo menos as minhas clientes, quando vem muito mais assim... eu preciso estar ali, eu quero estar ali, eu quero partilhar o que eu já faço. Então, até vejo menos como uma ideia de preciso me validar. Acho que isso até é uma surpresa que vai acontecendo no caminho. De, nossa, essa mulher maravilhosa que sou eu mesmo. Nem estava lembrando, né? Quase como não vi. Passou tão rápido que eu nem percebi que eu já tinha alcançado tanta coisa, que eu, afinal, me construí como essa mulher. Até falando de beleza, né? Me construí como uma mulher que cuida de si, enfim, que é mais um tópico, né? Mas também é um tópico que também
tem o seu valor e ali para cada pessoa, né? Claro. Então, eu vejo que é muito mais uma vontade de partilhar mesmo e de conseguir ultrapassar a sua dificuldade de se provar, vamos dizer assim. É quase provar para si mesma. Então, não é tanta validação do outro, mas eu consigo estar ali, a minha voz importa. Eu quero comunicar o que eu já faço na minha vida. Meu trabalho é importante. Meu trabalho é importante. Eu tenho que contribuir. Nossa, eu fico muito feliz de saber isso, sabia? Porque eu não sei se talvez, Carol, e aí eu acho que tem a ver com a forma como eu também me comunico. A minha comunicação. Você também atrai clientes que tenham esse pensamento. Que já tem alguma que não são fúteis. Os clientes, vocês adorei. não são fúteis, vocês são profundas, Adorei. sabe? Porque elas não chegam assim, é muito, muito, muito raro, sabe? Porque eu não faço fotografia fast food, sabe? Não é pra amanhã. Então, se a pessoa quer amanhã, é muito raro. Acho que eu fiz uma vez. Alguém queria uma fotografia para 3 dias, ia viajar, eu ia viajar, afinal era interessante, afinal tinha espaço, afinal não era muito... Enfim, e aí eu fiz. Mas não é algo que eu gosto de fazer, e nem faço. Porque precisa desse tempo de maturação. Então, as coisas que eu mesma vou falando nas minhas redes sociais reforçam a ideia de que é um processo que é revelador sobre si mesmo, que é mais profundo do que só uma imagem. Porque essa imagem por imagem também não tem um interesse. Ai, adoro. Por isso que eu gosto de você, do seu trabalho. Que a gente é profunda, Carol. Não, adoro. Show de bola. Bom demais. E a ansiedade da mulherada para ver as fotos? Rola isso? Rola isso. Mas como a gente tem contrato e prazo... Adoro! Não sinto tanto, sabe? Porque, entendi. existe um prazo de entrega. Sei. E a pessoa já sabe. Então, Sei. ninguém ali dá aquela pressãozinha, não. O que eu gosto de fazer e geralmente consigo é enviar ali uma prévia próxima do ensaio, do tipo, olha só o que a gente criou. Maravilhosa. Que eu acho que, tira um pouco essa ansiedade e é como se, deu certo, né? Eu não vou ficar com aquela imagem de... Aquela imagem, não, né? Sensação de deu certo, não deu certo, estava bem ou não estava. Não, já vi aqui 4 fotos. Tá, agora dá uma acalmada. Acalma a minha ansiedade. Mas eu sei, porque já fui fotografada também, que essa ansiedade é real, porque não é todo dia que a gente também consegue ter esse retorno tão imediato da nossa existência, sabe? Porque o retrato, ele é, como eu vejo, né? Ele é profundo, ele é quase essa ideia de o que passou me trouxe aqui para onde eu quero ir. Então, ele é o seu próprio caminho também. Ai, que lindo! Filosófico. Filosófico, eu gosto. Lembrei do Siddhartha agora. É um caminho de busca de si mesmo, né? Então, claro que a gente quer ver o resultado. E eu sei que quando eu faço, eu fico assim, quero tanto ver. Acho que ficou lindo. E também, uma coisa que eu gosto é ir mostrando ao longo do processo. Porque isso ajuda a pessoa a se reconhecer ali já. E também ter a capacidade, né? A oportunidade, na verdade, de dizer... meu cabelo ficou assim, não gosto nada quando ele tá preso aqui. Solta. Tá. Então, ela também consegue se olhar e falar assim, peraí, eu prefiro assim. Olha, eu não gosto muito, esse lado aqui é um pouquinho... Eu tenho uma cara mais quadrada, não gosto dessa parte. Como é que a gente consegue... Isso ajuda o quê? Depois não tem surpresa, né? Imagina, ansiosa pra chegar a foto, chegou a foto, nossa, odeio esse lado. Porque é real e é digno que a pessoa... tenha uma preferência. Isso a gente sabe que acontece. Os ângulos. Os ângulos. Então, eu gosto de saber isso também antes do ensaio, qual é o lado preferido, se tem alguma coisa que incomoda ou não, para a gente conseguir contornando isso e, no final, chegar em algo que a pessoa goste. Então, acho que essa é a equação. A pessoa é ouvida. A gente conversa também sobre questões de imagem no cafezinho. Eu pergunto, como é a sua relação com a sua imagem ao longo da vida? A pessoa fala, eita. E muitas falam, olha, eu sempre tive uma questão com o meu corpo, nunca me aceitei muito bem. Agora, eu tô mais velha e acabo que... já entendi que sou uma pessoa... Não, tenho valor independente de coisas que eu não gosto muito. Ou tive uma pessoa que eu atendi que falou assim, eu gosto do meu cabelo... Eu falei, você usa... Eu gosto de saber como a pessoa gosta de usar o cabelo, enfim. Pra gente ver se a gente explora coisas diferentes no ensaio. E aí, ela tinha um cabelão lindo, assim, encaracolado. E eu falei, você usa o cabelo de alguma outra forma? Ela, não, só gosto assim, porque... Até você falou da imagem, quando eu era pequena, minha mãe prendia muito meu cabelo, não sabia cuidar do meu cabelo, que ele tem cachos, não sei o quê. E então, eu só gosto dele assim. Então, ok, entender o que ela gosta... Porque conversando sobre isso, entendendo o que ela gosta na hora, ela já tá mais confortável. E é muito mais fácil a gente chegar numa imagem que ela, gostei.
Porque você não vai gostar só de uma imagem por ser uma imagem bonita, né? Você tem que Nossa, estar muito confortável, tem que ser quem você é, para que aquilo faça sentido mesmo para você. E quais são as dificuldades mais comuns que você ouve das mulheres 40 a mais, quando te procuram ou quando tá ali no estúdio de fotografia? Quais são as falas, assim? Queria trazer um pouco assim da realidade, É, assim. Quais são as frases mais comuns que as mulheres falam ali na hora de fotografar? acho que tem a ver com uma questão, Carol, de É. aceitação, né? Boa. Quando as mulheres já estão assim mais amadurecidas psiquicamente, Ai, adoro. Tem que valer alguma coisa a vale alguma idade, né, coisa. gente? E aí elas chegam mais preparadas É. e quase como numa curiosidade de ver o que vão encontrar. E em relação a quem não tá tão amadurecida, acho que vem numa expectativa assim: ah, mas depois você vai dar um retoque, né? Vai ter um retoquezinho no Photoshop. Eu não Sim. sou contra Photoshop, Sim. eu faço um tratamento de imagem sutil, eu também penso em luz e sombra na hora, então o que pode esconder com a sombra para também não ficar tão ali evidente, porque eu acho que é isso, é digno a gente não gostar de certas partes, né? Claro. Então, e a gente poder cobrir, por exemplo, às vezes, não gosto do meu braço, então cobre. Eu tô com. Por que Sim. será que eu tô com um blazerzinho? Pra eu estar aqui confortável, me sentindo bem, pra eu Sim. não ter que estar consciente de que será que eu gosto do meu braço que tá aqui ou não? É. Então eu coloco um blazer, sabe? Então é uma forma da gente entender quais são as nossas vulnerabilidades e poder ir agindo em relação a elas. Então eu ouço muito isso de vai fazer um retoque, ou essa própria questão do envelhecimento, né? Eu vou chamar assim, eu ia falar amadurecimento, mas acho que vou chamar envelhecimento. É, Que é o envelhecimento corpo mesmo. que envelhece e que às vezes causa essa distorção, né? Porque a pessoa quer parecer um pouco mais jovem do que é. E isso, acho que é lidar com aquilo. O que eu tento fazer é: você é incrível mesmo assim, você tá maravilhosa, né? Você tentar também não dizer, mas isso não importa, porque importa, né? Importa pra ela. Validar o que é possível naquele momento. E ao mesmo tempo que coragem que você está aqui também se apresentando. Acho que vai ser super importante mostrar que, para além da questão da beleza, para além da questão de sermos quem somos naquela imagem, há toda uma estratégia de comunicação, uma parte do negócio que também depende daquilo, de certa forma. Porque se a gente precisa fazer aquilo para se comunicar no mundo de hoje, que é muito digital, vale a pena passar pelo desconforto de fazer e depois ter esse material que possa ser usado, sabe? E o que você diria para uma mulher que tem vontade de se fotografar, mas tem receio, tem vergonha, enfim, não fica muito à vontade, como eu também, que já cheguei várias vezes no seu ensaio, falei que eu não gosto porque eu não sou fotogênica. O que você pode falar para essas mulheres que dá uma encorajada, assim? O que você falaria para essa mulher? Eu diria assim, bora! Tô brincando. Eu diria que você tem valor. Vamos fazer isso acontecer, sabe? Se autoriza a se reconhecer como você é, se autoriza a se expressar com seus valores, com a sua visão, porque isso vai trazer um resultado, principalmente um resultado de vida. Porque quando você uma expressa experiência, né? quando você expressa quem você é, você tem mais autonomia, você é como se você tivesse o protagonismo da sua história, né? Então você condensa ali naquela imagem tudo que você já viveu, assim, você é um pouco exagerada, né? Tudo que você já viveu, mas você condensa a tua história ali também. Então, não claro que a gente tem vergonha em frente à câmera, claro que ela desestabiliza aquela coisa assim. Eu sei que é um pouco constrangedor, mas é confiar que o processo ele tá desenhado para acolher e não para ser julgado, sabe? Para ser julgador. E eu vou também vou falando durante o processo, a gente vai vendo essas imagens, para que seja uma experiência também leve, sabe? Então, acho que é um primeiro passo de coragem, de
Sim. Ah, eu preciso fazer, vou escrever. Escreve, acho que o primeiro passo é isso. Escreve, pergunta como é que é a experiência. Ao invés de pensar, mas talvez ainda não estou, sei lá, ainda não cortei o cabelo, sei lá, não emagreci, não fiz 50 anos, sei lá. Alguns marcos que às vezes a gente acha que são importantes para fazer, o que eu diria não espera chegar nesse marco, porque esse marco pode não existir, sabe? Exato. E também quando chegar nesse marco você vai querer outro. Né? Ah, eu quero, então, terminar o curso. Ok, quando terminar você vai se sentir confiante com aquela certificação? Ou será que você vai esperar começar a trabalhar para realmente Pode fazer? ser uma fantasia, né? Pode ser de uma que fantasia. chegando lá, você vai estar preparado. Claro que assim, tudo tem o seu tempo. E eu acredito nisso. Mas o tempo é agora, gente. Pra gente se autorizar, se validar e fazer o que tem que ser feito por nós mesmas é hoje, é ontem, né? Tem até aquela coisa que diz, o melhor tempo para fazer o que passou é ontem, se não foi ontem é hoje. Então, é verdade. Então, verdade. assim, é tempo de fazer coisas por nós mesmas, né? Aliás, eu acho que eu posso falar isso porque eu já fui fotografada por você várias vezes e a gente tem também mais um ensaio em breve. Mas eu senti muito isso, assim, quando eu fotografei com você. Como você me deixou à vontade. Isso me, sabe? Porque você sabe também das minhas dificuldades com a questão da foto. E você, assim, conseguiu captar o que eu queria transmitir, né? E foi me deixando muito à vontade. E é claro que isso acaba aparecendo na foto. Total, Então, Carol. eu queria, assim, já indo para o encerramento, infelizmente, está uma delícia falar com você. Foi demais. Mas eu queria que você mostrasse um pouquinho do seu trabalho para o público que está nos assistindo. E parece que você trouxe um arquivo. Carol, eu foi? pensei em partilhar aqui o site para que as pessoas já pudessem ver boa. um pouquinho. Ou acho que o Jorge ia colocar ali pra gente. Tá aqui, olha. Tá fácil. E aí eu queria mostrar aqui a experiência de marca pessoal, que é o que a gente está conversando aqui, né? Que Isso, todos explica pra gente um pouquinho desse que é site. assim, todos nós somos uma marca, né, Carol? E deixamos uma marca nas pessoas. Então, essa ideia da marca pessoal é aquela lembrança que você deixa nas pessoas quando você sai da sala. Tem o diretor da Amazon tem essa frase que eu acho que é muito interessante, que é marca pessoal é o que você deixa quando você sai da sala. Né? Ai, adorei essa Porque frase. você pensa, ai, não, porque ela... Aí você começa a existir a partir da memória que você deixou. Então, eu gosto dessa expressão marca pessoal, porque também me relembra que nós somos tanto pessoas quanto deixamos uma marca, né? Nossa, não é uma marca profissional, né? É uma marca que ela é pessoal mesmo. E esse projeto, ele é desenhado, como a gente já falou aqui, para que a pessoa possa se identificar nas fotos, para que ela possa se comunicar com quem interessa para ela. Então, não é para todo mundo que a gente vai comunicar, é para quem interessa ao negócio dela. E aqui a gente, enfim, tem um textinho, né, de introdução do meu método e tudo mais. Olha, tem aqui algumas. Marta. Exato, tá a Marta aqui e outras pessoas muito interessantes também, nutricionistas. E você fotografa homem também, né? Também, não é algo que eu falo muito porque são fotografo menos homens. Mas eu nunca disse que fotografava só mulheres, porque acho que somos humanos e merecemos também esse olhar carinhoso. Com certeza. Por isso que eu sei que tem gente que é focado, né? O meu trabalho, muitas vezes eu até me comunico no feminino, porque é a grande maioria. A grande maioria. Mas eu também fotografo homens. E aqui, por exemplo, vou mostrar aqui só pra gente ver um contexto, né? Ai, que bonito isso. A Bárbara Penaforte, ela é uma artista, mora no Porto, ceramista, ilustradora. Então, aqui a gente criou esse ensaio mostrando ela nesses momentos de processo criativo, trazendo muitas cores fortes. Aqui até a gente teve a consultora de estilo Bia Araújo com a gente. Então, de vez em quando, eu também trago profissionais, maquiadores, consultores de estilo para agregar na construção dessa marca. E é tudo pensado também no uso, né? O que ela precisa, qual o projeto dela atual. No caso aqui, ela ia dar cursos, então ela também precisava de imagens de processo. Se quiser até abaixar mais um pouquinho, Jorge, eu acho que eu devo ter mais alguma... alguma profissional. Tem a Ana Poças, que é uma profissional de comunicação. Então, eu gosto sempre de fazer o que eu chamo de retratões. Tá. São assim, aqueles retratos que lindos, e a pessoa pode usar para bio, para apresentação.
e algumas imagens de processo para que ela possa explicar como é que ela trabalha e detalhes também. Os depoimentos, enfim. Então, mais ou menos essa construção de um acervo visual autoral que a pessoa vai poder usar depois para se comunicar. Aqui é o Mário. Pronto, acho que assim já tem um pouquinho de como é o trabalho. Podem me encontrar através do site, alinemacedo.com, através do Instagram, Aline Então, Macedo Foto. fala de novo o seu Instagram pro pessoal. Meu Instagram é o Aline Macedo Foto, o site é alinemacedo.com e lá dá para encontrar todas as informações e também tem o link Fale Comigo para a gente conversar e poder fazer esse trabalho juntos. Ai, Bom demais, Carol! Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no estúdio comigo, a sua generosidade, sabe, de ter compartilhado tanta coisa bonita hoje aqui, a sua experiência, o significado da fotografia para o posicionamento digital e por você ser essa pessoa e profissional maravilhosa que eu tanto admiro. Então, obrigada. Obrigada a você, eu amei! Obrigada, Muito bom. Que lindos bom. encontros que a fotografia me traz. Você é um deles. Ai, muito bom. Obrigada, Muito Carol. bom. E até o nosso próximo, né, ensaio. Exato, já temos que começar a conversar. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas e até o próximo Metamorfose 40 Mais.